Então, voltando para a segunda parte da lição da perda, a perda é complicada e ninguém pode prever a reação que terá diante dela. Os sentimentos podem ser conflituosos, retardados e esmagadores. Uma única perda ou mesmo uma possível perda atinge muitas vidas, a da família, dos amigos, a dos colegas de trabalho, a dos profissionais de saúde que cuidam dos pacientes, todos sofrem. Até mesmo os animais de estimação. Todo mundo sente a perda, eles podem nos separar ou nos unir. Certa mulher, durante um seminário, lamentava a perda do marido de quem se divorciara. É interessante, explicou ela, é que os problemas dos dois tinham começado enquanto ele lutava contra o câncer. Durante o tratamento dele, eu ficava acordada à noite observando respirar, contou ela calmamente. Eu estava apavorada com a ideia de perdê-lo. E ficava desperta, me perguntando o que faria no dia em que ele parasse de respirar. Não conseguia suportar a ideia de que poderia acontecer se o perdesse. Tudo isso me levou a uma depressão nervosa e, como me senti culpada por não poder dar assistência a meu marido, acabei abandonando o casamento. Ele ficou curado e há anos goza de perfeita saúde. A situação me ensinou que quando uma pessoa enfrenta uma doença muito grave, todas as ações se concentram nela, em como está passando, como está se sentindo, se o tratamento está dando certo e etc. Eu me dei conta de que me senti muito culpada por me achar egoísta, querendo que cuidassem de mim. Nunca pensei em dizer, ei, eu estou aqui, prestem atenção em mim. Essa atitude me parecia errada, porque, afinal, a paciente não era eu. Como é que eu podia precisar de ajuda se era o meu marido que estava morrendo? Por isso, fiquei de boca fechada até que finalmente desmoronei. A dor que sentimos na perda pode ser maior quando há circunstâncias agravantes, como um assassinato. De qualquer forma, acredito que a dor de toda perda é complicada, raramente é simples. Durante os primeiros estágios da epidemia de AIDS, no início dos anos 80, Edward perdeu mais de 20 pessoas que amava. Na época, ele se espantou por achar seu sentimento de perda muito pequeno. Eu as amava, ele repetia, como posso ter sentido tão pouco? Edward passou 15 anos perturbado pelo fato de ter sentido tão pouco a perda de todas aquelas pessoas que havia amado. Então, certa noite, ele acordou em pânico e saiu procurando freneticamente pela casa foto daquelas 20 pessoas. De repente, aparentemente do nada, a dor despencou em cima dele como uma tonelada de tijolos. Mas, naquele momento, Edward estava forte o suficiente para ser capaz de começar a sentir parte daquelas perdas. Os sentimentos que tinham ficado guardados puderam vir à tona. Cada pessoa experimenta as perdas em seu próprio ritmo e da sua maneira. A negação do primeiro estágio é uma bênção protetora. Os nossos sentimentos se farão presentes no momento certo. Nesse meio tempo, enquanto não estamos prontos, eles ficam guardados, garantindo a nossa segurança. Esse fato acontece frequentemente com crianças ou adolescentes que perdem os pais. Eles podem não sentir muita dor enquanto não se tornam adultos e capazes de suportá-lo. Não podemos escapar do nosso passado. A dor do passado, com frequência, é mantida em suspenso até estarmos prontos para que ela nos encontre. Às vezes, novas perdas desencadeiam as dores antigas. Como muitas jovens esposas da década de 40, Maureen ficou arrasada quando recebeu um telegrama do Departamento de Guerra informando que o seu marido estava morto. Ela e Roland tinham começado a namorar na faculdade e se casaram às pressas antes dele se alistar no exército. Durante o primeiro ano do casamento, Roland concluiu o treinamento como piloto de avião de combate e embarcou para o exterior. Depois chegou o telegrama. Em vez de chorar a perda do marido, a viúva de 21 anos rapidamente mudou-se para outro estado, arranjou um emprego e retomou a vida. 2 anos depois da morte de Roland, Maureen voltou a se casar. No decorrer dos anos seguintes, ela teve 3 filhas e seu passado parecia esquecido.
O novo marido sabia do amor que ela perdera, mas Maureen nunca falou sobre Roland com as filhas ou com os novos amigos, nem manteve contato com a família de Roland ou com amigos comuns da época do seu primeiro casamento. 50 anos se passaram, o segundo marido ficou doente e morreu. Nesse momento, toda a dor pela perda dos dois maridos veio à tona, combinada em uma única torrente de lágrimas. Para lidar com seus sentimentos, Maureen mandou montar 2 quadros e os pendurou na parede da sala, um com a foto do primeiro marido e outro com a do segundo. O que finalmente possibilitou que ela examinasse os diferentes sentimentos causados pelas perdas que havia sofrido. As pessoas frequentemente entram em conflito com elas mesmas por causa da perda de pessoas queridas, especialmente dos pais com quem tinham relações em que amor e ódio se misturavam. O principal bloqueio que as impede de lidar com a perda e resolvê-la é que ocorre quando elas não conseguem entender como podem estar sofrendo com a morte de alguém que não amavam. Minha mãe era tão má para mim, declarou-me certa mulher. Era literalmente uma tirana. Por que eu me importo com a morte dela? Choramos por aqueles que cuidaram de nós amorosamente, mas também lamentamos a perda daqueles que não nos deram o amor que merecíamos. Vi repetidas vezes esse fenômeno. Um menino fortemente espancado está no hospital e anseia pela mãe que está na cadeia por ter agredido o filho. Somos capazes de chorar por pessoas que nos prejudicaram e se você sentir vontade de chorar por algumas delas, faça-o sem se reprimir. Precisamos chorar e viver as nossas perdas, aceitando que elas não podem ser negadas, mesmo que julgamos que aquela pessoa não merecia o nosso amor. Qualquer que seja a perda, todos nós a estabeleceremos no nosso ritmo e da nossa maneira. Ninguém pode nos dizer que já era tempo de estarmos recuperados ou de nos consolarmos muito rapidamente. Nós, muitas vezes, encontramos maneiras de nos proteger das perdas. Nos desligamos, as negamos, vamos em socorro de outras pessoas e procuramos consolá-la de suas perdas, para não ter que sentir a nossa. Nos tornamos autossuficientes para nunca mais dependermos de alguém. Aí vem um texto da doutora Elizabeth. Quando Gillian tinha mais ou menos 5 anos, seus pais a abandonaram na porta de um orfanato. Por ser bem pequena, ela certamente não entendeu nada. Hoje, uma mulher inteligente de meia idade, Gillian se tornou emocionalmente saudável. Falou-me sobre a antiga perda e a maneira como esta a afetou. Ela me disse que passou grande parte da vida tentando curar aquela perda, mas que agora perceberam um problema muito mais grave. Embora o que sofri quando criança tenha sido muito duro, o fato aconteceu há 40 anos. Mas compreendi agora que nos últimos 20 anos ninguém me abandonou, sou eu que me abandono. Você pode me explicar isso melhor? Pedi. Por exemplo, apesar de ficar esperando que alguém ligue para me convidar para alguma coisa no fim de semana, eu esqueço de ligar a secretária eletrônica. Ou, quando atendo, imediatamente digo que estou muito ocupada. Nunca dou às pessoas a chance de me convidar para sair. E quando planejo minhas férias, sempre dou um jeito de não me comprometer com ninguém. E acabo ficando sozinha e achando que ninguém se importa comigo. Por que ela faz isso? Subconscientemente, nos colocamos em situações que nos fazem lembrar as nossas perdas originais. Quando conseguimos tomar consciência disso, podemos nos curar. Em seu processo de recuperação, Gillian está finalmente percebendo que é ela quem tem que cuidar de si mesma agora. Sou uma mulher de 48 anos, diz, uma pessoa adulta, e não mais a menina que foi abandonada no orfanato. As crianças podem ser vítimas, mas eu não sou mais uma criança. Minha função é garantir que eu faça o que desejo fazer. Se é isso que acontece em sua vida e você se pergunta por que parece estar sempre encontrando pessoas que a abandonam, talvez o universo esteja lhe enfiando pessoas e situações cuja função é ajudar a curar a sua perda. Você acabará se recuperando. Na verdade, a cura já está a caminho.
Mas às vezes o que aprendemos ao curar uma antiga perda é que não podemos evitar novas perdas. Ao nos defendermos da perda, promovemos novas perdas. Procuramos evitar a sensação de perda, não nos apegando às pessoas e mantendo-as à distância, mas isso é em si uma perda. Um casal estava tendo problemas no relacionamento. Embora ambos quisessem filhos, a mulher estava sempre adiando a gravidez. Numa terapia, ela descobriu que o fato de seus pais e seus avós terem morrido de câncer fazia com que ela temesse perder os filhos que viesse a ter, ou que eles a perdessem. Conversei com ela a respeito do medo da perda, salientando que ninguém pode prever o futuro e que, por mais que desejemos, não podemos evitar a perda, nem somos capazes de criar uma situação que ofereça qualquer garantia contra a perda. Essa mulher poderia adotar filhos, o que diminuiria a possibilidade de eles desenvolverem o câncer, caso a tendência para a doença fosse hereditária. Mas que outros problemas hereditários eles teriam? E o que nos impediria de morrer em um acidente de trânsito? O que essa mulher poderia fazer para tranquilizar-se seria adotar os mais diversos tipos de prática de prevenção de câncer. Mas ainda assim, nada impediria que morresse de diversas outras maneiras. É impossível encontrar um mundo onde a perda seja inexistente. Ela compreendeu que todos os seus receios eram possíveis, mas não prováveis. Aceitando a ideia de que podemos ser felizes em um mundo imperfeito que nos causa medo, ela decidiu seguir em frente e engravidar. Quando estiverem vivendo uma situação de perda ou situações que evoquem perdas antigas, lembrem-se que as perdas podem ter um enorme efeito restaurador. Elas trazem à tona uma parte de nós que nós desconhecíamos, uma força que ignorávamos e nos fazem adquirir uma nova sabedoria. Perdas são dolorosas, mas se a vivermos com a consciência, são capazes de promover um magnífico crescimento. Com frequência, uma perda contribui para a transição para a idade adulta. A perda faz de nós, homens e mulheres, mais íntegros e completos. Estreita os laços entre amigos, maridos e mulheres e membros de uma família. A perda é um rito de passagem através do fogo para o outro lado da vida. Agora um trecho do David Kieser. Quando eu era menino, vi minha mãe levar um tombo quando estava tendo alta do hospital. Fiquei apavorado e pedi que ela voltasse para a cama. Minha mãe contemplou o meu pequeno rosto assustado e disse: as pessoas caem, mas depois elas voltam a se levantar. A vida é assim. Sob muitos aspectos, as perdas são semelhantes às quedas. Pode ser a perda de alguém ou de alguma coisa, uma perda de equilíbrio ou a perda de uma posição privilegiada. Passamos pelo fogo, ninguém sai igual dessa experiência, ninguém escapa de algum tipo de perda. No início, uma família pode se ver no caos devido a uma perda e parecer se desestruturar. Mas o tempo a recompõe de uma forma diferente e, na maioria das vezes, mais rica. A cura da perda envolve muitos passos. Não se force a viver plenamente a dor da perda. Deixe que o processo se desenrole no seu ritmo. Viva a negação se for preciso. Não se censure nem se importe com a censura dos outros, lembrando-se que você experimentará seus sentimentos na hora devida. Você descobrirá que a única maneira de escapar da dor é através da dor. Mas só compreenderá esse fato quando estiver pronto, e isso pode acontecer anos depois. Ao observar as pessoas que têm uma doença incurável lidarem com a perda, percebo quase sempre o mesmo processo. No início, elas tiram muitas fotos de si mesma, como se dissessem: eu estive aqui. Depois, à medida que a doença progride, elas param de tirar tantas fotos, porque compreendem que o retrato não é garantia de permanência. No melhor dos casos, as imagens acabarão sendo passadas para gerações de pessoas que nunca as conheceram. Descobre que o que mais importa é o amor que existe nelas e naqueles que elas amam. Descobrem que é possível transcender parte da perda e aquilo que há de fundamental em si mesmo e naqueles que amam não é perdido. Podem até aprender que o que realmente importa é eterno e nosso para sempre. O amor que você sentiu e o amor que você deu
nunca é perdido. David Kidler. Certa noite bem tarde, eu estava no andar reservado aos pacientes de câncer de um hospital visitando um dos meus. No corredor, conversei com uma enfermeira que estava arrasada porque acabara de perder um paciente. Foi a 6ª pessoa que vi morrer essa semana, queixou-se ela. Não consigo mais suportar isso. Não posso mais ficar olhando morte após morte após morte. É como se não tivesse fim. Não sei se um dia irá terminar. Convidei essa enfermeira para andar ao meu lado durante alguns instantes. Antes que ela pudesse responder, delicadamente segurei a sua mão e seguimos em direção a outra sala do hospital. Fizemos uma curva e entramos na área da maternidade, onde a conduzia até a divisória de vidro que nos separava dos bebês recém-nascidos. Fiquei observando seu rosto enquanto ela começava a contemplar todas aquelas novas vidas, assimilando a cena como se nunca tivesse presenciado antes. Para exercer melhor sua função, disse eu, você precisa vir aqui com frequência para se lembrar que a vida não contém apenas perdas. Mesmo dentro do nosso sentimento de perda mais profundo, sabemos que a vida continua. Apesar de todas as perdas que possam estar bombardeando você, novos inícios brotam por toda parte. No meio da dor, a perda pode parecer interminável, mas o ciclo da vida nos cerca por todos os lados. Essa enfermeira compreendeu que tinha encarado seu trabalho apenas como uma perda. Ela se deu conta de que esquecera de que estava ajudando a concluir vidas que haviam iniciado muitos anos antes. Exatamente como as do bebê, as dos bebês dos berçários. E aí começa o 5º capítulo, que é o capítulo dedicado à paciência.